O mês de maio é um mês, talvez um dos meses mais importantes dos 12 que nós temos. Dia das Mães, mês das noivas, maio amarelo e a luta antimanicomial. Importantíssimo porque essa luta hoje ela avançou. E Iguatu é um desses lugares que saiu na frente porque foi o primeiro CAPS do Nordeste a ser implantado. E essa luta, ela só avança, né? Se a gente lembrar como os nossos doentes mentais eram tratados na antiguidade, como eles são tratados hoje, é uma mudança, sim, da água para o vinho. As famílias sabem muito bem disso, né? Porque quando você tem alguém com um problema na família, sofre a família inteira. E estão aqui comigo o Wendel Lima, que é enfermeiro e diretor do RAPS, ele é no CAPS, né, que é da RAPS. Ele vai já me explicar por que é RAPS. E a Silvana Clares, que é profissional de educação física e residente em saúde mental aqui em Iguatu. Todos os anos, no mês de maio, faz essa divulgação, faz esse trabalho, né, da luta antimanicomial. E eu começo com o Wendel, aqui me explicar primeiro por que é RAPS, né, Wendel? E ele, que é enfermeiro, trabalha nessa área há tanto tempo. A importância de nós termos de equipes multidisciplinares trabalhando, né, no CAPS 3, que acabou de ser reinaugurado aqui no Iguatu, né, Wendel? Seja muito bem-vindo a Mais FM e o Mais Notícias. Obrigado, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes. É assim, uma satisfação enorme estar aqui divulgando o nosso serviço, né? Primeiramente, o que é RAPS? É a Rede de Atenção Psicossocial. Porque é uma rede. É uma rede, Iguatu tem a rede completa, certo? Tem a residência terapêutica, né? Tem o CAPS 3, CAPS AD e o CAPS infantil, certo? A rede, além de ser completa, ela funciona como ela vai funcionar. Nós também temos os residentes da multiprofissional, que são profissionais de várias áreas, né? E nós também temos aqui no Iguatu, que esse ano completou 10 anos, a residência médica, que formam psiquiatras para atender. Aqui na região nós temos profissionais egressos da residência médica, que hoje são funcionários do município e atendem aqui os pacientes. E também nós temos, já formamos aí mais de 15 psiquiatras que estão aí em toda a região Nordeste, até mesmo no sul do Brasil. Que boa essa referência, né? É uma referência muito boa e semana passada a gente foi comemorado, né? Houve um simpósio de saúde mental, também com a presença de vários preceptores, vários residentes lá na IDOMED. E foi, lembrando um pouquinho do evento, foi uma coisa que, a gente muitas vezes acha que por estar no Iguatu, estar no interior do Ceará, nossas coisas a gente muitas vezes não costuma valorizar, né? E eu até parabenizei o pessoal lá, dizendo que o evento não ficava atrás de nenhum evento de lugar nenhum do Brasil, e muitas vezes a gente não valoriza isso. Mas trazendo um pouquinho da nossa realidade, né? Por que as pessoas falam luta antimanicomial, de onde surgiu, por quê? Você começou muito bem falando aí da questão, como era antes o tratamento, né? Iguatu, na verdade, tem até uma lei municipal, né, que proíbe criação de hospital psiquiátrico aqui. Existe uma lei municipal que proíbe. O doutor Weimar esteve aqui na sexta-feira, que foi um dos fundadores, né? Ele é sempre muito bem lembrado, mas ele falou muito bem lá no momento, que foi uma equipe, ele não estava só no momento. E que foi incentivado, ele era vereador no tempo da oposição, foi convidado pelo prefeito e pelo secretário, porque ele tinha expertise, né? Ele tem, na verdade, expertise e experiência para trazer um novo modelo, para ver, e ele foi participar de um evento lá em São Paulo, e onde estavam surgindo os novos CAPS, na verdade começou por NAPS, e aí depois se transformou em CAPS, e ele trouxe todo esse modelo, e junto com a equipe, ele fundou o primeiro CAPS do Nordeste, né, um dos primeiros CAPS do Brasil, o primeiro do Nordeste. Mas essa luta antimanicomial se iniciou um pouco antes, desde 1970. Eu estava até conversando com a Silvana da importância não só da mudança nos paradigmas do tratamento, né, que antigamente os hospitais psiquiátricos, as pessoas eram depósitos de loucos. Né? Muitos pacientes morriam, amontoados. Eu tive a oportunidade de estagiar e estudar na Casa de Saúde Santa Teresa. Eu vivi um pouquinho dessa realidade, apesar de já estar tendo uma mudança. No momento que eu passei lá por estágios, em 2000,
já estava mudando, já estava tendo uma transição antes de fechar, mas assim, era uma coisa diferente. A gente hoje mesmo, conversando com alguns pacientes que já se internaram em hospitais psiquiátricos, quando a gente fala no acolhimento 24 horas que é feito no CAPS 3, eles se benzem, na verdade. Deus me livre, naquele tempo ali não era tratamento. Ali eles dizem muitos, era uma covardia, a gente sofria muito. E muitos familiares também, a gente não pode negar que abandonavam seus familiares, né? Queriam se ver livre. Hoje não é muito diferente, mas existe a questão da responsabilização, existe a questão da cobrança das assistentes sociais, também da equipe, para que a família ajude. E a gente sabe que os pacientes, quando estão em tratamento, quando eles estão em crise, levam a vida normal, né? E existe esse paradigma. Então, a luta antimanicomial não começou simplesmente dos familiares e de pacientes. A luta antimanicomial também é importante dizer que também são dos funcionários, daquelas pessoas que trabalham em saúde mental. Porque a gente sabe que existe até um certo preconceito até dos profissionais mesmo que trabalham na saúde mental. A gente, o Wendel do CAPS, as pessoas, tem muita gente que não tem perfil de CAPS, entendeu? E muitas vezes costuma julgar. Né? E isso antigamente em um hospital psiquiátrico não era muito diferente. E foi uma luta dos profissionais, juntamente com os familiares e pacientes da saúde mental. Né? É preconizado o dia 18, porque foi uma reunião que houve 18 de maio de 1987. Houve um evento de familiares, pacientes e funcionários de hospitais psiquiátricos lá em Santos. Por isso ficou preconizado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, 18 de maio. Né? E aí eles conseguiram muitas coisas. A gente sabe que essa reunião de pacientes e familiares e de funcionários, a gente juntando consegue, né? E assim, graças a Deus, Iguatu tem a rede. O Wendel pode melhorar, pode, mas assim, só em tratar em casa, que é o que é preconizado pelo CAPS, com acompanhamento familiar, com aquele tratamento com dignidade, né? A gente sabe que já é uma grande evolução. Só em tirar do hospital psiquiátrico, que é isolamento. Tanto que os hospitais psiquiátricos estão se acabando. Né? Aqui na nossa região, no Ceará, só existe o Hospital Psiquiátrico Mental de Messejana, né? O Hospital Mental de Messejana, e assim, a gente costuma encaminhar muito pouco. Os últimos levantamentos que nós fizemos foi 2023, 2022, de 105 pessoas acolhidas, só 5 foram encaminhadas para Messejana. O ano passado e esse ano a gente teve algumas dificuldades pela questão das contenções mesmo e questão de mudança. Mas assim, quando a gente está funcionando a todo vapor, muito difícil a gente estar encaminhando para o hospital psiquiátrico, e isso é o nosso interesse, que não é encaminhar, né? Por isso é que e todo ano a gente está, no mês de maio, vendo a questão do tratamento, dessa luta. As pessoas costumam dizer, por que só maio? Eu estava conversando com Silvana. A gente passa o ano inteiro falando nas escolas, nos outros municípios. Nós somos referência para as 10 cidades aqui da 18ª ADS. Então, assim, a gente está falando sempre, mas em maio a gente costuma estar nas rádios mais vezes, destacando nosso serviço. Pois é, perguntar aqui a Silvana, que está aqui conosco, o Wendel já falou um pouquinho dessas mudanças. Há todo um impacto na família, né, dessas pessoas. Imagina o desgaste que era fora da sua cidade natal, ter que estar em outro lugar para cuidar de uma pessoa. Essa seria a principal mudança, esse tratamento que hoje é feito junto a esses familiares, Silvana? Boa tarde a todos, né? Desde já agradeço o convite. E aí a gente fala, Paulo, em questão da luta antimanicomial, acima de tudo, né, que é uma luta de direitos humanos. Sim. Ela sempre defende que nenhuma pessoa deve ser isolada ou excluída, né, da sociedade só por causa do sofrimento psíquico. E aí essas mudanças realmente trazem, e a gente enfatiza que durante há muito tempo essas pessoas eram, né, excluídas da sociedade, do seu espaço, do seu meio familiar. E aí a gente tem esse modelo hoje em dia, né, que é propor liberdade, né, tratar a pessoa em liberdade, cuidado em liberdade e com respeito e dignidade a essa pessoa. E teve já grandes mudanças, né, que a gente defende esse cuidado, né, que começa pelo centro, né, psicossocial, que são os CAPs, né, nós temos as residências terapêuticas e o apoio da comunidade conta muito com isso, né, e aí, com isso, promove realmente a verdadeira inclusão dessas pessoas. Pois é, e eu estava na reinauguração do CAPS 3 e eu vi o que o Wendel falou aí agora. Na época o prefeito era o doutor Hildo Hernando. Sim.
né, e os avanços que foram com relação a tudo isso. Essa conquista, na verdade, ela foi uma conquista não só dos profissionais, mas dos familiares, mas de uma sociedade por inteira que hoje tem aí essa nova metodologia de trabalho. Como o Wendel disse, encaminhar um paciente para Fortaleza, lá para Messejana, só quando não tem como realmente fazer esse trabalho aqui, Existem alguns critérios para ser encaminhado. Para que isso aconteça. Isso. Se o paciente... Porque a gente preconiza que para ficar acolhido, a gente nem gosta de falar na saúde mental em internação. A gente fala acolhimento 24 horas. Uhum. E assim, para ser encaminhado para Messejana, a gente preconiza se o paciente oferecer algum risco para a equipe ou para os acompanhantes ou para si mesmo, ou se determinado período de tratamento que ele já esteja lá acolhido, a gente não consiga tirá-lo da crise. Então, ele vai para um hospital com suporte maior. Se ele não tiver um acompanhamento familiar, para ficar acolhido no CAPS 3 aqui, ele precisa estar acompanhado por alguém, certo? Um cuidador. Se ele não tiver, aí a gente tem que encaminhar para Messejana, porque Messejana não cobra que lá, durante o período de acolhimento, ele fique acompanhado. Ele pode ficar desacompanhado. São alguns critérios que são observados, certo? Para ser encaminhado. Como eu lhe falei, o último levantamento que nós fizemos, de 105 acolhimentos que foram feitos, só 5 foram encaminhados para Messejana. Então, Iguatu deixou de encaminhar 100 pacientes para internação. Que antigamente, o doutor Weimar até falou na sua palestra que ele disse que, às vezes, tinha semana que eram encaminhados até 30 pessoas com sofrimento mental para o hospital, que era a nossa referência no tempo, que era a Casa de Saúde de Santa Teresa. Mudança radical, né? Mudança radicalíssima. E assim, a importância desse tratamento, né, aqui na cidade, o acolhimento. E todo mundo percebeu que após a pandemia, o quanto as pessoas tiveram essa preocupação com sua saúde mental. Sim, na verdade, sim. Eu costumo até brincar com os colegas que eu acho que foi um tempo que a saúde mental teve mais destaque nas mídias sociais, até mesmo na televisão, e pela importância que ela veio apresentar, porque as pessoas se sentiram isoladas, as pessoas adoeceram mentalmente. Tanto que nossos serviços cresceu uma demanda, para vocês terem ideia, a gente tinha uma lista de espera na psicologia no tempo, no CAPS 3, que era só de 50 pessoas antes da pandemia. Depois da pandemia, a gente teve uma lista de espera que subiu de 50 para 600 pessoas. Infelizmente, o que eu costumo sempre dizer, os nossos serviços não cresceram proporcionalmente de acordo com a demanda. Nós temos algumas dificuldades em relação a agendamentos, essas coisas, porque assim, todos os dias os serviços atendem casos de urgência, mas os casos que não são de urgência, passando pela avaliação, eles vão ser encaminhados mais para frente, vão ser agendados mais para frente, entendeu? E isso nos preocupa porque a gente deixa de dar uma certa atenção à população. Mas assim, todos os dias os 3 serviços atendem urgência e emergência, para que naquele dia passa pelo psiquiatra, se for necessário o acolhimento e tudo. Só que o nosso serviço não cresceu proporcionalmente para que todos os dias os pacientes sejam atendidos, entendeu? É isso, Silvana. E qual é a importância dessa residência multiprofissional para que esse trabalho ele se complemente, na verdade, né? O Eder citou aí, o psiquiatra, desde o atendimento, ali a chegada do paciente até a sua conclusão final. Como é que você classificaria essa importância? Bem, a gente sempre fala que o CAPS, né, ele é porta aberta, né? E aí, nós da residência multiprofissional, nós já estamos na 12ª turma de residência profissional multiprofissional aqui no Iguatu, né? E aí ela busca formar profissionais já qualificados, então nós já somos profissionais formados, para atuar de forma ética, né, crítica e humanizada no SUS. E aí, eu, enquanto residente em saúde mental, a gente sempre está promovendo esse cuidado integral, né, desses usuários que
entra muito bem a questão da liberdade. Então, a gente vai além dos muros do CAPS, né? A gente faz as triagens, faz acolhimento. Nós temos os grupos terapêuticos, né? Que a gente sempre busca fazer esses grupos terapêuticos fora do CAPS, para que essas pessoas tenham contato com a sociedade venha conhecer também esse serviço do CAPS, né? Que a gente sempre compreenda, né, o sofrimento psíquico dessas pessoas, não somente psicológico na dimensão biológica, né? Então, a gente trata os usuários do serviço de forma integral, não só com medicação, né, que como medicação não resolve somente, então a gente trabalha psicológico, social e cultural, né, e aí a gente tem, o maior objetivo é apoiar o protagonismo desses usuários desse serviço, né, respeitando seus direitos e a individualidade de cada um. Tem que mudar essa mentalidade de que CAPS é lugar de gente doida. Isso. Porque, infelizmente, foi impregnado isso. Até você mudar essa nomenclatura, mudar essa percepção, isso é questão até cultural. Né? Eu costumo dizer que muitas vezes, até por isso, as pessoas têm o medo de procurar ajuda no CAPS, porque dizem, eu não sou doido para estar no CAPS. Sou doido. E assim, a gente vê muitas pessoas que têm problema de ansiedade, depressão, e que até mesmo que precisam, têm a vergonha e não procuram o serviço. Verdade, né? verdade. E assim, e lá é bem acolhido. Lá a gente muitas vezes eles ficam com vergonha quando vê um profissional, porque a gente, cidade pequena, muitas vezes a gente conhece. Todo mas mundo, né? Mas eu recebo muitas ligações de pessoas que dizem, eu estou precisando de ajuda e preciso passar no CAPS porque eu sei que tem os melhores profissionais. Como a Silvana falou, porque quando a gente associa saúde, né, só lembra de principalmente CAPS, psiquiatra, é o médico, e o psicólogo, né? Mas lá, como ela falou, além da residência muito profissional, que conta com ela como educadora física, assistente social, psicólogo e enfermeiro, nós temos psicopedagogo, nós temos assistente social da equipe, temos a equipe completa de enfermagem, pessoal todo capacitado para acolher. A gente está lá para acolher e para dar um tratamento. Realmente a gente tem que sair mais também, como a Silvana está dizendo, dos muros dos CAPS. A demanda está tão grande para a gente que a gente está virando quase que um ambulatório só de atendimento. Deixar a sociedade conhecer Exatamente. mais. Né? E descentralizar o nosso serviço, a gente fazer atendimento no Açaçurana, fazer atendimento no Alencar, descentralizar para que a gente vá para dentro da sociedade mesmo, para que as pessoas desmistifiquem esse nosso atendimento. Quebrem e procurem esses tabus, né? Exatamente, e procurem ajuda. Isso aqui é uma oportunidade gigantesca da gente estar falando do nosso serviço, né? E está divulgando também. Só lembrando que todos os dias a gente faz triagem. Como a Silvana falou, o CAPS é porta aberta, certo? Todos os dias fazem triagem. Depois vocês podem estar se informando, eu vou passar o contato de cada serviço, que tem um WhatsApp, né? Que as pessoas podem estar perguntando no WhatsApp o que leva, o que precisa para ser acolhido, para que a gente possa receber e não tenham vergonha. Né? Vergonhoso é não se tratar, é não procurar ajuda. Eu digo sempre para algumas pessoas, rapaz, a gente só junta dinheiro e não é nem muito porque não dá tempo de gastar, né? E a gente tem toda uma programação, Paulinho, que está começando hoje. Hoje Pronto, aqui eu ia perguntar aqui, né, para a gente já É finalizando. o pontapé inicial da nossa Vocês programação. estão aqui, mas qual é o restante da programação que vai se desenvolver para lembrar esta data? Pronto, essa semana vai ser uma semana, né, que antecede o dia D, que é o dia 18 de maio. E aí o pontapé inicial, né, foi essa entrevista aqui na rádio. Amanhã a gente vai ter outra entrevista com a nossa psiquiatra, Iara. E aí a gente fala também que vamos ter momentos, né, na praça, como uma blitz que a gente vai ter lá na Praça da Caixa. Nós vamos também ter um momento com os usuários na sexta-feira lá na Praça do Fênix, né, que é voltado justamente para eles, né, tanto com o CAPS 3, a residência terapêutica, o CAPS AD e também o CAPS infantil. A gente já está programando para isso. Eu já faço o convite, né, que na segunda-feira, dia 19 de maio, a gente vai ter um filme lá no campus multiprofissional, né, juntamente com o Cine Bastiana, que está apoiando a gente nessa demanda. O filme Nice, né, que é o Coração da Loucura, vai ser às 19 horas, repassado lá.
E aí, Paulinho, eu enfatizo mais ainda e faço esse convite à sociedade, né, que é fundamental que a sociedade esteja presente, que acolha, né, que a gente busque combater esse preconceito. Os estigmas ainda existem, é um desafio que a gente sempre está com essa barreira social, mas a gente tem, né, que combater. E a sociedade fazendo parte, né, a gente busca muito isso. E a luta antimanicomial, ela não é somente dos profissionais da saúde mental, né? Ela é de todos nós. Então, enquanto sociedade, essa luta ela é mais justa, né, e humana e sem exclusão, que é o que a gente sempre busca, é isso, não excluir ninguém. Pois é, agradecer a vocês, estamos chegando ao finalzinho do programa na tarde pontualmente, o Wendel, Silvana, sintam-se sempre bem acolhidos aqui, a gente entende que é necessário que as pessoas tenham mais conhecimento sobre isso, deixe de imaginar que CAPS é só para doido, temos que tirar isso da nossa mente, né, e quando precisarem, como vocês disseram, o CAPS está de portas abertas. A gente que agradece, Paulinho, pela oportunidade. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, Silvana. Obrigado também pela presença.